Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula nossa aqui, falando sobre a vida e os ensinos de Cristo, né? Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam estudando também em casa, né? Lendo os materiais. Lembrando aqui que esses vídeos que eu estou gravando fazem parte do material para a prova. Os vídeos que eu estou gravando e as aulas que eu já dei presencialmente fazem parte desse material para a prova, ok? Não deixem de fazer as resenhas. Eu quero que vocês me entreguem todas quando a gente voltar às aulas. Espero que a gente volte em breve e será pontuado, né? Um ponto cada resenha entregue. Então, por favor, não perca tempo, não deixe para depois, porque senão você pode perder ponto com isso e pode deixar de aprender também, né? Então vamos lá. O que eu quero falar sobre hoje com vocês é sobre a última ceia, né? A última ceia de Jesus. Eu quero trazer alguns pontos importantes que aconteceram naquela última ceia. Quais os ensinamentos que ele deixou, né? Lembrando que a ceia foi o último momento, vamos dizer assim, porque quando ele sai da ceia, ele ainda ensina os discípulos no meio do caminho antes de chegar ao Getsemane. Então nós temos a ceia, o meio do caminho ali, do lugar onde eles estavam ceando até chegar ao Getsemane, eles têm ainda um tempo de aprendizado e depois eles vão para o Getsemane. Então eu quero falar sobre essa ceia, né? Eu vou colocar aqui como penúltimo momento de ensinamento de Jesus, tá? Mas são momentos importantes aonde ele traz ensinamentos riquíssimos para nós e que ele não queria falar apenas com aqueles discípulos, mas conosco também, nos ensinando, trazendo à nossa memória o estilo de vida que ele desejava que tivéssemos a partir da sua partida, né, para o céu, quando ele é levado para o céu. Então, a última ceia. Eu quero trazer aqui, deixa eu ver quantos eu coloquei aqui, 4 ensinamentos sobre a ceia. 4 ensinos que Jesus deixa para nós em relação à ceia. Então você vai anotá-los e você vai precisar estudá-los porque eles são matéria de prova, tá? Então eu quero que você pegue comigo João, capítulo 13. Você vai estar com a sua Bíblia aí junto. Não deixa de pegar seu material, sua Bíblia, um papel, um caderno, uma caneta, para você ir acompanhando também. Aproveitar para ir anotando, né? Que aí você vai gravar mais e vai conseguir ter mais desenvolvimento no conteúdo. João, capítulo 13, do verso 1 ao verso 5, né? Aqui já começa a festa da Páscoa, a ceia de Jesus com os discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Esse aqui é o primeiro momento da ceia. Eles estavam ali ceando, iriam celebrar a Páscoa, estavam preparando para a ida para o Getsemane, é o último momento do encontro. Como eu disse aqui, tem uma conversa no meio do caminho, depois da ceia até o Getsemane tem uma conversa, a gente vai ver isso talvez no próximo vídeo ou na nossa aula presencialmente, até que ele vai direto para o Getsemane. Mas esse primeiro ensinamento aqui é muito importante, né? Jesus, alguns versículos atrás, ele pede os discípulos para prepararem a ceia, prepararem a Páscoa, aquele momento numa casa, numa sala, para estar com aqueles discípulos. Interessante que a Bíblia diz aqui, no primeiro versículo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Você vai ver na oração sacerdotal de Jesus em João 17,
que Jesus fala: Pai, aqueles que o Senhor me deu. Aqueles que o Pai deu a Jesus são os 12 discípulos. Deus Pai deu a Jesus 12 discípulos para ele cuidar. Então, quando ele fala que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, ele está falando também dos 12 discípulos. Ele os amou até o fim. Quando fala assim, até o fim, não está falando de um período de tempo, está falando de qualidade, né? Ele está falando que amou aqueles discípulos ao extremo. Então, o amor que Jesus tinha por aqueles 12 e esse amor que perpetua para nós, discípulos de Jesus até hoje, é um amor que fala da qualidade de amar ao extremo. Então, esse era o tipo de amor que Jesus tinha pelos discípulos e que ele tem por nós. Nesse primeiro, então, ensinamento que Jesus deixa na ceia, vai falar para nós aqui que ele levantou da ceia, ele tira a vestimenta de cima, toma uma toalha, cinge-se com ela, deita água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha. Irmãos, o primeiro ensinamento que Jesus deixa para nós é lavar os pés uns dos outros. É o que ele faz ali na ceia. Essa característica de lavar os pés, ela é tão interessante que geralmente na cultura judaica, quando se dava uma festa, o dono da festa preparava, contratava uma criada, uma escrava, para ficar na porta da casa para lavar os pés dos convidados. Por quê? Porque as ruas não eram asfaltadas, eles andavam de sandálias e sujavam os pés no meio do caminho até a festa. E quando chegavam na casa, numa festa, naquela casa de um homem judeu, ele já havia preparado uma escrava para lavar os pés dos convidados da festa, para que eles pudessem entrar na casa e entrarem com os pés limpos. Então é interessante que, olhando para esse contexto, Jesus se coloca no lugar de uma escrava, né? Jesus se coloca no lugar de uma criada e ele lava os pés dos discípulos. Provavelmente aqueles discípulos estavam esperando: a gente vai cear, quem vai lavar os nossos pés? E imediatamente Jesus pega uma toalha, uma bacia, pega a água e ele se rende ali diante dos discípulos e começa a lavar os pés uns dos outros. Um por um ele lava os pés. Tanto é que Pedro, né, se levanta, a gente conhece a história: Senhor, de jeito nenhum o Senhor vai me lavar o pé, né? Porque é como se ele dissesse: isso é papel de uma criada. E Jesus fala: se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. E aí Pedro fala: então lava tudo, né? E aí Jesus responde que eles já estavam lavados pela palavra, que precisavam apenas lavar os pés. Então Jesus se coloca no lugar de uma escrava, como uma criada, para lavar os pés daqueles discípulos. Irmãos, isso é sinônimo de humildade, né? E é o primeiro ensinamento que Jesus dá para nós, uma maneira que a gente deve viver antes, a partir do momento da sua partida ao céu, né? Então, há um ensinamento para nós nesse momento de que nós devemos aprender a lavar os pés uns dos outros. E Jesus até fala, né? Vocês viram o que eu fiz? Façam o mesmo. Então, o primeiro ensinamento que a gente tem com a ceia é de lavar os pés. Eu e você, como líderes, como servos do Senhor, nós precisamos ter a prática de servir, de lavar os pés uns dos outros, de nos tornarmos como uma criada, como uma escrava que tinha aquela posição e começar a servir, lavar os pés uns dos outros. É o nosso dever, é o que Jesus deixou de legado antes da sua partida, é o que ele vem chamando a atenção daqueles discípulos: façam aquilo que vocês estão vendo eu fazer. Sem questionar se eu vou lavar ou não, façam a mesma coisa. Então, há um primeiro ensinamento sobre essa responsabilidade nossa de lavar os pés. Então,
o que a gente aprende com Jesus na ceia, em primeiro lugar, é lavar os pés. Segunda coisa que a gente pode aprender com o Senhor, eu vou chamar aqui de novo mandamento. No versículo 34 do capítulo 13, estamos no capítulo 13, versículo 34, a Bíblia diz assim, vamos ler do 31. Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podereis ir. 34 é o que eu quero focar. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O que Jesus está nos ensinando aqui é sobre um novo mandamento. Por que um novo mandamento? Eu estava até pesquisando um pouco sobre isso. Novo mandamento é porque no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, já havia o mandamento, E o mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que ele está dizendo para nós, eu estou dando um novo mandamento? Porque ele está pegando esse mandamento, que era para amar como a nós mesmos, e dizendo, olha, agora eu não quero que vocês amem os outros como vocês amam a si mesmos, Às vezes nós nem nos amamos e a gente não vai conseguir amar ninguém. Por isso, então, Jesus ele está excluindo o amor próprio aqui, vamos dizer assim, e dizendo, eu não quero que vocês amem assim mais. Eu estou trazendo um novo mandamento, uma nova maneira de viver. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Tão interessante que parece que o mandamento fica mais pesado. Antes era para eu amar o meu irmão como a mim mesmo, Então eu não havia tanta exigência. Mas agora ele fala assim, eu estou dando um novo mandamento. E o mandamento é para que vocês amem os outros como eu amei vocês. E se a gente analisar como foi que Jesus nos amou? Qual foi a atitude dele de amor por nós? Foi de entrega, de renúncia, de morte, Então ele está nos ensinando aqui na ceia que nós devemos amar o outro como ele nos amou. Devemos nos entregar ao outro como ele se entregou. Devemos morrer pelo outro como ele morreu. É o que ele está dizendo para nós. Antes de Jesus subir aos céus, ele está dizendo, mudem essa postura. Agora amem como eu estou amando vocês. E é tão interessante que ele fala aqui o seguinte, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Então nós somos conhecidos como os discípulos de Jesus, se amarmos aos outros como ele nos amou. Irmãos, é um dos maiores desafios nosso. Mas a gente precisa se submeter para esses dias, submeter a o que Jesus nos convoca, amar como ele amou e a nos tornarmos discípulos a partir desse amor, Então, é o segundo ponto aqui que Jesus ensina na última ceia. Então, o primeiro é lavar os pés, o segundo é um novo mandamento. Um terceiro ensinamento aqui, uma terceira questão que ele traz na ceia, está no capítulo 14 aí de João, no verso 1. Quero ler o verso 1 e depois o verso 15 ao 18. Diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Verso 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei
para vós outros. Então, o terceiro ensinamento, o terceiro tópico aqui da última ceia é o conforto aos discípulos. Jesus conforta, Jesus consola aqueles discípulos. Isso aqui eram palavras de despedida, né? Jesus estava despedindo dos seus discípulos. Provavelmente aqueles discípulos estavam preocupados, eles sabiam que Jesus não estaria ali mais com eles. Porque ele sempre dizia, né? É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos malfeitores, morra e ressuscite ao terceiro dia. Jesus sempre repetiu isso para os discípulos. Então, quando ele fala isso aqui, ele está querendo confortar, porque provavelmente os discípulos sabiam que estava chegando a hora de Jesus ir embora. Então Jesus conforta, ele fala: não se turbe o vosso coração, não se atemorizem, não fiquem com medo, crede em Deus e creiam em mim. Só que Jesus conforta aqueles discípulos porque eles achavam que ficariam órfãos, né? Jesus conforta aqueles discípulos deixando uma promessa que diz assim: e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então Jesus promete outro consolador para aqueles discípulos. Interessante, por que ele fala assim, outro consolador? A palavra consolador no grego, nós usamos a palavra paracleto. Paracleto significa aquele que anda junto para ajudar e proteger. O que Jesus estava dizendo e o que os discípulos estavam entendendo? Jesus estava dizendo para eles que ia embora. Então era como se eles dissessem: nós não vamos ter ninguém que possa nos proteger, né? E nem andar junto conosco. Nós não teremos um rabi, um mestre que vai estar conosco. E aí Jesus fala com eles: não se preocupem, eu vou rogar o Pai e ele vai enviar para vocês, e eu vou rogar a ele que envie para vocês outro consolador, ou seja, outro do mesmo tipo, outro semelhante a mim, alguém que vai andar junto com vocês e que vai proteger vocês. Então Jesus traz esse ânimo, esse conforto, esse consolo àqueles discípulos, né? Então é o conforto de Jesus, ele consola aqueles discípulos. Então nós vemos aqui Jesus prometendo outro consolador, consolo. Então até agora, a ceia, nós temos 3 pontos importantes. Aprendemos a lavar os pés, aprendemos um novo mandamento e aprendemos também que estamos confortados, não estamos sozinhos. É o conforto de Jesus. Ele vai embora, mas ele deixa a nós outro consolador. E uma quarta característica aqui que Jesus ensina e que passa desapercebido aos nossos olhos é a questão da honra, que a gente não percebe muito bem. Volta aí no capítulo 13, eu deixei por último esse aqui, só para a gente pensar aqui algumas coisas importantes. Capítulo 13, verso 21, diz assim: ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E a esse fez Simão Pedro sinal dizendo: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa
ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Uma outra versão vai dizer, aqui está falando também, mas Jesus se refere a dar o bocado de pão, né, o pedaço de pão, o bocado de pão para Judas. O que Jesus nos ensina em relação à honra nesse contexto de traição, né, de Judas? Eu quero falar para vocês aqui, para que a gente entenda porque Judas era o traidor, né? Judas foi aquele que traiu e promoveu todo aquele reboliço para o martírio do Cristo. Já estava escrito que isso era necessário acontecer, então ele vai fazer isso. Mas eu quero dizer o que tem a ver isso com honra. Na tradição judaica também, quando você recebe alguém na sua casa, você prepara uma mesa, você convida um convidado de honra para estar com você, e aquele convidado de honra, ele é o primeiro a receber o primeiro alimento ou o bocado de pão, caso seja essa a questão, né? O convidado de honra, ele tem a honra de comer primeiro. Ele tem a honra de receber o primeiro pedaço. E Jesus, para confundir a nossa cabeça, ele faz isso com Judas. Mesmo sabendo que Judas era o traidor, ele pega aquele bocado de pão. Bocado de pão era um pão enrolado com ervas amargas e era molhado em um molho de maçã e amêndoas, né? Então ele pegava aquele pão enrolado com ervas e dava, né? O dono da casa dá para a pessoa de honra, o primeiro convidado ali daquela noite. E Jesus faz isso. Ele dá aquele bocado de pão para Judas, honrando Judas como se ele fosse o mais importante daquela ceia, daquele momento. E aí aqueles discípulos não entendem. É por isso que os discípulos não entenderam, porque Jesus, ele até fala aqui, né? Ele fala assim: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Aí ele responde assim: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Por que os discípulos não perceberam de cara? Então é Judas o traidor. Por que eles não perceberam que Judas seria o traidor, sendo que Jesus havia acabado de falar: aquele a quem eu der o pedaço de pão, desculpa, esse vai me trair. Então ele pega o pedaço de pão e dá para Judas. Por que eles não entendem? Tanto é que o texto fala aqui, verso 28 fala assim: nenhum, porém, dos que estavam à mesa perceberam a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Então eles estavam imaginando que Judas estava saindo para comprar alguma coisa para a festa ou levar alguma coisa para os pobres. Eles não perceberam que Jesus deu o primeiro bocado de pão para Judas. Por quê? Na cabeça deles como judeus o primeiro pedaço, o primeiro bocado de pão é para uma pessoa de honra. Então, irmãos, Jesus está ensinando a honra até em relação aos inimigos. Isso é muito contraditório na nossa cabeça humana, porque a gente pensa em não fazer nada pelo inimigo. Mas a Bíblia fala: ame os seus inimigos, ore por eles, ore pelos que vos perseguem. E Jesus faz isso. Tanto é que quando Jesus vai para o Getsemane, Judas vai lá com os soldados e vai beijar o rosto de Jesus, o que Jesus fala? Jesus fala assim: por que viestes, amigo? Jesus ainda chama Judas de amigo. E Jesus fala: por que você veio? Né? Porque ele sabia do que iria acontecer. Então, Jesus ensina na ceia a questão da honra.
honrar uns aos outros, até aqueles que podem provavelmente nos trair. A questão não é o que o outro vai fazer. A questão é qual é a minha postura, o que Deus quer que eu faça diante dos meus irmãos. Deus quer que eu honre, né? Então, Jesus nos ensina a honra diante de um contexto bem difícil, onde ele honra o traidor, né? Onde ele dá o primeiro pedaço, o pedaço da honra para aquele que é traidor. Então eu quero que você entenda nessa última ceia 4 aspectos importantes que Jesus deixa de ensinamento. Primeiro é lavar os pés. A segunda coisa é um novo mandamento. Terceiro aspecto é nós não estamos sozinhos, há um conforto de Jesus para nós. E uma quarta coisa é a questão da honra. Jesus nos ensina a honrar, né? Então, meus irmãos, eu quero que você guarde, porque no próximo momento a gente vai falar sobre o caminho, o que acontece entre a ceia e o Getsemane, tá? Há um momento aí de muitas coisas acontecendo nesse período também. Mas no momento da ceia, Jesus traz esses 4 ensinamentos para nós. Eu separei esses 4, na verdade. Ele traz esses 4 ensinamentos para que a gente possa aprender e replicar isso que ele está trazendo a nós. É como se Jesus dissesse: estou dando as últimas diretrizes antes de ir embora. Vivam assim. Então, vivam lavando os pés uns dos outros, vivam amando os outros como eu amei vocês, vivam lembrando que eu estou com vocês em todo o tempo e que vocês devem honrar uns aos outros. Espero que você tenha aprendido alguma coisa nessa aula. Espero que em breve a gente se veja, estejamos juntos. Não desista das aulas, não desista do curso, vai dar certo, tá? Serei misericordioso com vocês, mas não deixem de cumprir o que vocês têm que fazer. Façam as resenhas semanais, eu preciso de todas, 1 ponto cada uma. Leia o capítulo e faça a resenha. Faça a resenha do livro Jesus Cristo é o Senhor, porque é para me entregar também no retorno às aulas. Tem a data aí, eu não sei se a gente volta antes ou depois, mas se a gente voltar antes, pode me entregar na data programada. Se a gente voltar depois da data programada da entrega da resenha Jesus Cristo é o Senhor, me entrega no dia do retorno. E não deixem de ver esses vídeos, porque matéria de prova são os vídeos e a matéria que eu dei em sala, tá bom? Deus abençoe vocês, permaneçam firmes e animados no Senhor. Um grande abraço.